Esse episódio tem o patrocínio da Moonbasic, que é a marca feminina de camisetas do grupo Minimal Club. Se você quer conhecer essas camisetas de alta qualidade, que não amassa, que não tem cheiro, com a melhor tecnologia do mercado, você que está assistindo ou ouvindo esse podcast tem 10% de desconto com o código IVC. Tá aparecendo aqui na tela, acesse o site e aproveite a sua. Para você privatizar, né, ou desestatizar a Eletrobras, precisa primeiro segregar a Eletronuclear e segregar a Itaipu. Por quê? A Eletronuclear, a Constituição Federal proíbe atividades nucleares de serem geridas por entes privados. Então, é uma questão da Constituição. Sim, segurança do país. Exatamente, é uma questão da Constituição Federal. Então, não existe a possibilidade de uma empresa privada ser a controladora. Então, isso significava que a empresa tinha que desenhar... Mas aí, como é que faz isso? Tinha uma usina grande, que é Angra 3, em construção, com a tarifa que ainda não está definida, com muito capex para ser feito. Então, não é vocês que fazem aqui valuation, não é um valuation simples, não é uma avaliação simples. Como é que você faz essas coisas? Outra segregação era Itaipu binacional, essa por um outro motivo, essa por ser uma binacional, né, com o Paraguai. Então, é um acordo entre os dois países, né, entre o que se chama as altas partes, né? Inclusive, não é o Ministério de Relações Exteriores de um país e do outro. E pelo acordo que existe, né, da Itaipu, 50% pertence ao Brasil, 50% pertence ao Paraguai, cada um gere a sua metade com uma empresa estatal também. Então, se a Eletrobras viesse a ser privatizada, ela também não poderia mais gerir Itaipu. Porque também no Paraguai é uma empresa estatal também. Também é uma empresa estatal, que é a Andes. Lá já trocou até mais de uma vez, mas é uma estatal. E aí... A Eletrobras ainda comercializava a energia de Itaipu, porque a energia de Itaipu ela é vendida para as distribuidoras, exceto o norte e nordeste do Brasil, né? Sul, sudeste, centro-oeste compram compulsoriamente energia de Itaipu. Então era um processo complicadíssimo. Como é que você segrega isso? Quanto que vale a participação da Eletrobras lá? E você tem que ler um decreto, 50 anos, né? Então ler o decreto, entender tudo que tem lá, como é que faz. Então assim, isso são alguns exemplos. Aí você tinha que calcular o valor que ia ser pago pelas outorgas para trocar os contratos de concessão daquela medida provisória 579, ainda da época do governo Dilma, que né, bagunçou o setor elétrico, criou uma série de distorções, né, que perduram até hoje, que gerou um tarifaço depois para os consumidores. Então, o objetivo com essa oferta era você diluir, né? Então a União, que tinha, como eu falei, 72% entre participações diretas e indiretas no governo, na verdade, União, BNDES, BNDESPar, dizia na lei que a maneira de desestatizar seria fazer uma oferta pública, ou seja, emissão de novas ações ordinárias, em que o governo não poderia aderir, então ele teria que manter ele não iria vender, mas ele não necessariamente, né, ele precisaria vender. No final teve 10% de secundária, mas não necessariamente precisaria. E essa participação de 72% teria que ser reduzida para no máximo 45%. Isso estava lá também na lei. Aí tinha lá que teriam que ser renovados os contratos de concessão de 22 usinas hidrelétricas que estavam no regime de cotas, que foi aquele regime criado na MP 579, e teria que ser pago um bônus de outorga. E esse bônus de outorga no final ficou em torno de 26, 27 bilhões de reais. Então isso eram contas complicadíssimas. Como é que você pega o volume de energia, contrato de mais 30 anos, qual vai ser o preço de energia com um país que você tem uma hidrologia que ora chove, ora falta chuva, como é que com as mudanças na matriz elétrica para você projetar esses preços. Então, isso para dar uma ideia de como é complexo os bastidores de preparar tudo isso, né? Então, depois que a lei foi aprovada, e aí já tinha saído um decreto voltando a colocar a Eletrobras no Programa Nacional, né, de Desestatização, saiu mais um dizendo que o BNDES era oficialmente o coordenador, e aí é importante entender que o BNDES, ele trabalhava para o controlador, para a União. Sim. E nós, como os executivos, tanto o Conselho de Administração como o C-Level, nós estávamos lá administrando a empresa. Então, a gente sempre tem que fazer o melhor para a empresa. Então, o nosso papel era ler o que estava na lei e interagir com aquilo ali e ver quais eram as nossas atribuições. E como tudo é regulado, né, numa empresa estatal e num processo desse porte, tinha um decreto também que definia o que era o papel do BNDES e o que era o papel da Eletrobras. Então, era tudo muito bem definido o que é que compete a cada um. Então, o BNDES era o responsável
por contratar e tudo, como eu falei já várias vezes, sempre repito, um processo público, né? Então está tudo lá. Ele tinha que contratar as empresas de due diligence que vão fazer as auditorias todas, de balanço, de parte jurídica, volta anos para trás e tal. E nós, do nosso lado, nós tínhamos a obrigação de responder a todos esses questionamentos, entregar tudo, todos os órgãos de controle, então Tribunal de Contas da União, Controladoria Geral da União, tudo que fosse solicitado a gente tinha que preparar. E do nosso lado, nós tínhamos a obrigação de fazer tudo que fosse relacionado à oferta pública em si, que é a parte mais financeira. Então, contratar o sindicato de bancos, conversar com os investidores, né? Ver todas as obrigações regulatórias com a CVM e com a SNC lá fora e com a Latbex, no caso da Espanha. Então, todo esse trâmite era de nossa responsabilidade. E aí foi montado um grupo de trabalho. O volume de coisas para ser feito era assim, era monstruoso. Assim. Quem olhou de fora não tem noção, né? Então você tem que criar uma golden share, você tem que definir esses novos contratos, você tem que fazer as avaliações técnicas de tudo, os prós e contras, e a decisão no final é do investidor, porque o processo vai para uma assembleia, uma Assembleia Geral Extraordinária, e que os investidores vão lá e decidem e votam se eles vão ou não colocar, exatamente, se eles aceitam ou não. E a administração cabe você fazer uma avaliação e dizer, olha, o que a lei está dizendo é isso, isso e isso. Itaipu, é assim, assim, assado. Quais são os prós e os contras? A projeção do preço de energia é essa, mas e se o preço de energia cair? O que acontece? E se o preço subir? O que acontece? Então, o nosso papel era mostrar tudo isso. Então, a gente tinha foi formado um grupo de trabalho entre o governo e a empresa, então o governo sempre como coordenador, né, nessa parte do BNDES, né? Então nós tínhamos reuniões semanais com o BNDES, com o Ministério de Minas e Energia, com o Ministério da Economia, porque a Secretaria de Desestatização é no Ministério da Economia, né? Então, na época, era o ministro Paulo Guedes e era o ministro Bento na parte do Ministério de Minas e Energia, e tinha o time do BNDES. Então, com alguns, principalmente com o grupo mais, né, da alta liderança, a gente tinha essas reuniões semanais, mas a gente tinha reuniões diárias, porque o volume de trabalho era muito grande e o corpo técnico, né, envolvido, e a gente tinha um desafio muito grande, porque você está fazendo um processo que 90% está contra. Então, você não tem apoio. Então, as pessoas internamente, elas têm medo, porque elas fizeram um concurso público, elas têm medo de perder os seus empregos. Elas têm medo de perder os seus empregos, é natural, é claro que é compreensível. Então, a gente tinha um grupo interno que era majoritariamente contrário, então, que não nos ajudava, e em alguns casos até atrapalhava. A gente tinha o sindicato, né, extremamente violento mesmo, no sentido de ser muito truculento, com denúncias muito pesadas, com ameaças muito pesadas, era um problema assim, realmente muito grande. A gente tinha também os partidos políticos de esquerda reverberando também, que eram contrários e tal. O Congresso também você não faz nada. Então, assim, é um processo muito difícil. A gente recebia muitas denúncias e depois que o CEO anterior saiu e eu fiquei, e o mercado achava, né, como eu disse, que a privatização não ia acontecer, mas depois que eu decidi continuar e chegou esse novo executivo e uma outra executiva interna que também muito preparada, que também veio do mercado privado, nós três nos unimos ali com o apoio do conselho e a gente foi tocando, a gente foi começando a resgatar a credibilidade do mercado de que nós estávamos ali para fazer o nosso melhor e que no que dependesse de nós, a gente ia entregar. Claro que poderia não acontecer por outras razões. O Tribunal de Contas da União podia não ter aprovado, o próprio mercado de capitais podia estar num momento ruim de bolsa de valores e não ter apetite, né, a comprar as ações. Enfim, poderiam ter outros motivos. Mas a gente assumiu um compromisso de que a gente ia trabalhar para fazer aquilo acontecer, o que tivesse ao nosso alcance. E a gente também contou com um grupo interno de pessoas muito preparadas, muito boas, e que eu acho que viram talvez um pouco da experiência da Cris, né, na sua época de Petrobras, que pessoas que tinham um amor pela companhia, que gostavam muito da companhia e não queriam mais ver a companhia voltando a ser alvo, né, de decisões equivocadas e tal, de má gestão, enfim. Então essas pessoas se uniram a nós e elas foram muito corajosas, porque elas eram concursadas e elas sofreram muito bullying. Em total, interno, de funcionários, de subordinados, dos pares, elas foram perseguidas. Vira casaca. Elas foram perseguidas, que elas estavam trabalhando para essa diretoria privatista, era assim que a gente era chamado, né? Essa diretoria privatista. Enfim, era um processo muito difícil, a gente foi muito atacado mesmo. Mas eu segui em frente. E aí, nós
fomos passando essas etapas, aí fizemos a convocação da Assembleia Extraordinária. Essa Assembleia aconteceu, é até uma data que é fácil de lembrar, porque foi 22 de 2 de 2022. Então, essa Assembleia, ou seja... Você saiu dali e jogou no bicho. Se eu fosse uma pessoa que jogasse até... Eu não sei nem qual é o bicho que é 22. E essa Assembleia fui eu que presidi. Essa Assembleia, Cris, ela durou 9 horas. Nossa. 9 horas. E ela foi toda virtual, né? Porque a gente ainda estava com aquela fase de pandemia, com o sindicato interrompendo o tempo inteiro, tentando atrapalhar, assim, uma Assembleia muito difícil. O documento, quando você fala de uma companhia aberta, David, você tem que convocar uma Assembleia, tem um rito, né? Você convoca com 30 dias de antecedência, a proposta de administração ela é pública, você coloca aquilo lá tudo no site, para os investidores terem tempo de ler, de ver o que é que eles vão votar, etc. Esse documento, essa proposta de administração, ela tinha 3.680 páginas. E tudo isso preparado em português e inglês. Porque você tinha que ter todas as leis, todas as resoluções do CNPE, que é o Conselho Nacional de Política Energética, que definia o preço de energia, quanto que é pagar de outorga, todas as resoluções do CPPI, que é o Conselho Nacional de Programa de Parceria de Investimento, tudo que o BNDES publicou. Quer dizer, era um calhamaço de documentos que a gente tinha que, de certa forma, traduzir aquilo para o investidor. Não é só traduzir de português para inglês. É traduzir mesmo os termos técnicos do setor elétrico, o que é que aquilo significa, o que é que são aquelas obrigações e tal. Cada documento daquele tinha uma nota técnica nossa interna que a gente preparava. O que é isso? Como é que se agrega Itaipu? É assim, assim, assado. Por que é assim? Porque lá no tratado tem isso. Quais são os riscos? Quais são os prós? Tudo isso a gente teve que preparar. Toda essa documentação. E eram 12 itens da ordem do dia que tinham que ser aprovados. E estava também numa dessas resoluções do PPI, que a desestatização só estaria aprovada se os 12 itens fossem aprovados. Bastava um não ser aprovado que não teria oferta. Então, os 12 itens você ia dividir um por um. Então, separar eletronuclear, separar Itaipu, criar uma golden share, pagar a outorga, os investimentos lá daqueles fundos governamentais, né? Tem fundos lá para revitalização de bacias hidrográficas do Nordeste, revitalização de bacias de Furnas, tem investimentos na Amazônia Legal para descarbonizar. Então, tem uma série, cada item desse era um item de deliberação, porque tudo tem algum investimento associado e tal. Tinha também o CEPEL, né, o órgão o centro de pesquisa. Então, eram 12 itens. E estava bem claro que os 12 teriam que ser aprovados. Então, a gente tinha que passar um por um, por uma Assembleia tão extensa. E tudo que fosse aprovado teria que ser os 12, como eu falei. Só que toda aquela aprovação, ela é condicionada aos passos seguintes, porque acontece a Assembleia, mas você ainda precisa da aprovação final do Tribunal de Contas, ainda precisa fazer o lançamento da oferta, ainda precisa ter o interesse do investidor e ainda tem que cumprir as condicionantes. Ela tinha 4 condicionantes também, que eu explico já. Então, no final, a Assembleia aprovou tudo, mas é tudo assim condicionado. Então, no dia seguinte não muda nada, a empresa continua normal, trabalhando normalmente, e lá na frente, que foi o que aconteceu em junho, então, portanto, 4 meses depois, quando finalmente a oferta foi concretizada, os contratos foram assinados e tal, tudo aquilo ali entrou em vigor, né? Então, isso foi o processo... Isso tudo dentro do período da medida provisória? Não, a lei já tinha sido aprovada. A lei já tinha sido aprovada. A medida provisória ela foi enviada ao Congresso em fevereiro de 21. Em julho de 21, a lei foi aprovada. Aí, de agosto a dezembro, sim, foi um período muito curto. De agosto a dezembro, a gente trabalhou com o governo, né, com o BNDES, Ministério de Energia, Ministério da Economia, enfim, diversos órgãos, e o corpo técnico, e mais os bancos, né, assessores, auditores, escritórios jurídicos, era muita gente envolvida, né? Então, nesses 5 meses, esse grupo todo trabalhou para preparar toda a documentação, e houve audiência pública, o próprio Tribunal de Contas também fez um evento público no início do ano seguinte. E aí, quando chegou em janeiro, a gente convocou a Assembleia. Eu me lembro que a gente passou o Natal Novo trabalhando. Eu me lembro de estar revisando a proposta de administração dia 1º de janeiro, que era esse documento enorme, tinha que ler tudo. E aí, em janeiro, a gente convocou a Assembleia. Tem que ser com 30 dias de antecedência, né? Final de janeiro, mais ou menos, por volta do dia 20. 22 de fevereiro, a gente realizou a Assembleia aprovou, né, por maioria, todos os 12 itens, e aí a gente continuou trabalhando, né? Então, o Tribunal de Contas fez um evento público
já tinha tido uma audiência pública coordenada pelo BNDES, que, se não me engano, foi em janeiro de 22, se não me engano. E aí, em abril de 22, o Tribunal de Contas também fez um evento público para debater o tema. E aí, em maio de 2022, o TCU deu o sinal verde. Ele tinha 2 aprovações que tinham que ser dadas. A primeira foi dada antes da Assembleia, que eram duas etapas. A primeira aprovação ele fez em fevereiro, portanto, antes da nossa Assembleia, e a segunda e última ele fez em maio. A gente só podia lançar a oferta depois dessa autorização do Tribunal de Contas, que aconteceu lá em meados de maio. E aí a gente, então, lançou a oferta pública no dia 27 de maio, e fomos fazer o roadshow. E nesse período antes disso, a gente fez várias reuniões com investidores, que é o que a gente chama de non-deal roadshow, né, porque ainda não tinha uma oferta, em que o grande objetivo era esclarecer dúvidas e principalmente fazer o que a gente chama de investor education, porque o volume da oferta ele era tão grande que o mercado local ele não iria sozinho absorver, você teria que atrair o capital internacional, o capital estrangeiro. Só que isso é muito difícil quando você está falando de uma empresa estatal, porque o investidor, mesmo que já tem uma reação, né? Mesmo quem... E o Brasil teve o histórico, teve Lava Jato, tudo. Então, mesmo quem é especializado em mercados emergentes, alguns fundos já conhecem mais, já estão talvez mais escolados e já não tem tanto receio. Mas alguns outros que não eram ainda investidores, eles nem olhavam o Brasil e nem olhavam a Eletrobras na época, porque diziam, a empresa, o setor é complicado, o setor altamente regulado, ele já não entendia a regulação, não entendia o Brasil, não entendia o setor, enfim, o cara nem olha para a empresa. Então, e tem outras opções, né? Ele tem outras opções também para olhar. Você está competindo com o mundo todo, você está competindo com empresas de diversos países. Então, por que o cara vai perder tempo com um negócio que ele acha tão complicado? Ele nem olha. Então, a gente teve um trabalho que a gente chama de Investor Education, que a gente tinha que abrir esse espaço, então tinha que chamar esse pessoal, e como ainda era pandemia, até de certa forma facilitou, porque a gente fazia muita coisa, praticamente tudo virtual, né? Então eu conseguia falar com o investidor do mundo todo, né? Do meu escritório de casa, eu conseguia fazer uma vídeo atrás da outra, a gente fazia um volume absurdo de reuniões, sempre dentro daquelas janelas, porque setor empresa de capital aberto, você tem que obedecer janelas, né? Tem períodos de silêncio, então a gente sempre foi muito rigoroso em cumprir tudo sempre dentro da lei, dentro dos normativos da CVM. Mas então deixa eu te fazer uma pergunta. Nesse período, você não era diretora? Era. Você já estava como diretora? Eu fiquei de 2019 a 2020, até 2023. Ah, tá. Eu era CFO. Eu só fiquei 1 ano como conselheira. Eu fiquei em 18 como conselheira. Assumi como CFO em 19. Sim, aí você... A lei veio... A lei foi aprovada... Eu tinha 1 ano e meio já como CFO. A lei foi aprovada em... na verdade, eu tinha 2 anos e meio. Eu tinha vindo... E me diz uma coisa, Elvira. Então, tá bom. Então, a gente entende perfeitamente você como CFO. Agora, como é que era o trabalho durante esse período? Como é que o conselho atuou? Bastante. O conselho estava presente o tempo inteiro, porque todas essas decisões a gente tinha que levar para o conselho, porque você tinha que obedecer à governança, era uma empresa estatal, a gente tinha que seguir todo aquele rito legal, tudo que fosse matéria de comitê de auditoria tinha que ser submetido a comitê de auditoria, conselho fiscal, que a companhia também tem, conselho obrigatório. Então, todas essas medidas provisórias, regulamentações, resoluções do CNPE, do CPPI, tudo que chegava a gente levava para o conselho. Esse conselho se reunia de quanto em quanto tempo? Na prática, durante esse período da privatização, esse conselho se reunia no mínimo 2 vezes por mês. No mínimo 2 vezes por mês. No mínimo 2 vezes por mês. Não, é uma loucura. Quem vê de fora não entende, mas foi um volume de trabalho gigantesco. Eram mais de 30 reuniões de conselho por ano. Para os nossos conselheiros da base, que olham aí os exemplos, né, de empresas de capital fechado, 1 reunião por mês, a cada 3 meses, 2 vezes por ano, vocês têm um episódio fantástico de como entender intensidade dentro de um conselho de administração numa companhia. Era uma companhia muito grande, né? E aí eu digo o seguinte, né? Um conselho que passa por isso é uma crise, né? Então ele já aprende, é um conselho que os conselheiros ali tiveram uma oportunidade incrível e absurda de saber lidar
com momentos de crise. E era crise também, mesmo, né? porque nesse período a gente teve 3 ações diretas de inconstitucionalidade, diversos pedidos de liminares, então existia uma força-tarefa, como era uma empresa federal, né, estatal federal, nós tínhamos uma força-tarefa liderada pela AGU, né, que é a Advocacia Geral da União, que monitorava todos os processos jurídicos no Brasil inteiro. Então você podia ter uma ação contra o processo de privatização vindo de qualquer lugar do Brasil. A sede da empresa é Rio de Janeiro, você podia ter uma ação em São Paulo, no Rio Grande do Sul, em Cuiabá, no Amazonas, em qualquer lugar. E hoje, olhando, depois que se passou todo esse filme, olhando em retrospectiva, como que você vê o resultado disso? Não, foi um sucesso danado. Para o Brasil, assim, até como feedback para os próximos, para as próximas administrações, para próximos conselheiros, o quanto que esse aprendizado, que foi muito único que vocês viveram, pode servir ali de Foi um exemplo. aprendizado fantástico e abriu espaço para outras privatizações que se seguiram, né? A gente teve a Copel no Paraná, tivemos algumas privatizações lá no Rio Grande do Sul, né? Da empresa de geração e transmissão e também da distribuidora lá do Rio Grande do Sul, as 3 foram privatizadas, a Companhia de Saneamento do Rio Grande do Sul, agora mais recentemente a Sabesp aqui em São Paulo. Então a gente abriu, acho que um caminho de retomar um processo de privatizações que não acontecia no país, pelo menos privatizações desse porte, né, há mais de 20, 25 anos. Então, acho que esse aspecto foi muito importante. Eu acho assim, sempre tem lições, né, tudo sempre pode ser aprimorado, acho que cada processo desse você vai aprender e vai aprimorando, mas a gente está vendo a dificuldade que é o Estado querer fazer tudo. Então, a gente tem hoje limitações, o Estado tem limitações de restrição de orçamento, a gente vê um desequilíbrio fiscal muito grande. Então, assim, precisa da iniciativa privada. E para investimento empresarial, acho que a iniciativa privada está mais do que capacitada para fazer. E cabe ao Estado, através de regulação de tudo isso, você tem as agências reguladoras, a fiscalização, você garantir o bom funcionamento, né? Mas, enfim, só para finalizar, queria só fechar essa questão da oferta. Então, no final, David, a gente lançou a oferta no final de maio, fizemos esse roadshow, e a oferta foi um grande sucesso, foi uma oferta de 33,7 bilhões de reais, ela foi a segunda maior oferta da história da Bolsa Brasileira, ela só não superou a oferta da própria Petrobras lá atrás, né, na época do pré-sal. Então, foi uma oferta realmente gigante, inclusive mundialmente. Ela só teve, no ano de 2022, só 2 ofertas no mundo foram maiores, uma na Ásia e uma na Europa. Nem nos Estados Unidos teve uma oferta do tamanho da nossa. E foi o maior follow-on do mundo, porque a empresa já era capital aberto, né? Então follow-on. Ela foi 90% primária, ou seja, emissão de novas ações, e 10% mais ou menos foi uma secundária, que foi venda de ações da BNDESPA para garantir aquela diluição, aquela regra lá dos 45%. E outra coisa muito relevante que eu sempre gosto também de mencionar é que a gente teve, desses quase 34 bilhões, 6 bilhões foram reservados para o FGTS, para aqueles fundos, né, fundos mútuos de privatização, o que foi também um enorme desafio com a Caixa, né, com os bancos, de criar aquilo ali num período muito, muito curto. E foi um enorme êxito. Nós tivemos 370 mil CPFs entrando. Eu sou uma dessas pessoas. Pois entrando através do FGTS. Eu então tinha foi um um grande FGTS sucesso. de muitos anos, enquanto executivo, vice-presidente. E eu falava, gente, esse dinheiro, aonde que ele vai ter um retorno muito mais interessante? Não, muito melhor. Eu tive ações da Petrobras também, quando a Petrobras também ofereceu que o seu FGTS pudesse ser ações da Petrobras, eu tive também. Então agora foi um grande sucesso. Então, assim, foi uma oferta, assim, foi muito desafiador, foi muito difícil mesmo, muito difícil, mas nós trabalhamos muito, tivemos um time interno sob a liderança do nosso segundo CEO, né, da época, que era o Rodrigo Limpe, e o nosso time interno, né, essa outra diretora que eu mencionei, que era a Camila, e mais uma série de colegas. A gente tinha um grupo pequeno, a gente tinha um grupo de pouco mais de 30 pessoas, né, numa empresa que, só pra vocês terem uma ideia, quando a gente começou lá em 2016, quando o Wilson chegou e começou a vender as distribuidoras, a Eletrobras tinha 26 mil empregados em 2016. Quando a gente lançou a oferta pública em maio de 2022, a empresa tinha 10.500 empregados, ainda como estatal. Parte disso foram as distribuidoras vendidas, mas
grande parte dessa redução foram os programas de demissão voluntária, porque a empresa realmente era inchada, não precisava aquele grupo todo. Então, aquilo foi sendo reduzido, a empresa foi ficando muito mais enxuta, muito mais equilibrada financeiramente. E depois da oferta, e agora como empresa privada, continuou com outros programas. Tem contratado gente nova, porque a empresa também estava muito envelhecida, né? O perfil, Sim, muitos anos sem concurso público, é um grande É. problema. Você tem idade média acima de 50 anos, então você precisa... Problemaço. Então, hoje a empresa tá fazendo uma renovação. Então, assim, eu acho que foi um privilégio ter feito parte desse processo. Eu gostei demais. Foi muito duro, muito difícil. Sem dúvida, foi a experiência mais desafiadora da minha carreira. Muito mais difícil do que ter sido executiva no setor privado. Mas foi um enorme aprendizado. Gosto demais da empresa. Acho a empresa fantástica. Enfim, foi realmente uma oportunidade que a gente não desperdiça, né, Cris? Gostou desse corte? Então já sabe, não deixe de curtir, compartilhar, se inscreve aqui no canal para você continuar acompanhando todos esses conteúdos e indica para um amigo. Te espero no próximo.